Dualismo é um assunto seríssimo para eclesiologia, para teologia como um todo, e que tem implicações graves na nossa vida espiritual, na vida da sua comunidade de fé, e que nós precisamos conhecer o que é dualismo e encararmos com coragem e engajamento esse grande desafio. Sejam todos e todas bem-vindos ao canal. Inscreva-se caso você ainda não tenha feito isso e ative as notificações para você ficar sabendo toda vez que a gente produz um vídeo novo. E hoje eu quero falar com você sobre dualismo. É uma realidade presente ainda hoje, por mais tempo que tenha passado desde a sua construção, que entrou na teologia cristã e no mundo ocidental como um todo desde os primórdios dessa formação intelectual, e que até hoje nós sentimos as consequências desse processo na vida cristã e nas igrejas das quais fazemos parte. Eu provavelmente não conheço a sua igreja, eu provavelmente nunca fui à sua igreja, e eu posso garantir a você que na sua igreja, que até no seu pensamento e nas suas práticas cristãs, existem influências e consequências do dualismo e que talvez a gente nem perceba que elas estejam presentes. Nos acompanhe nessa série de vídeos que começa agora, falando sobre dualismo. Teremos uns 4 ou 5 vídeos falando sobre esse assunto tão importante para a gente tentar compreender o que é o dualismo, qual é a seriedade disso para a vida cristã e, de alguma maneira, qual uma proposta que a gente possa ter para tentar superar esse dualismo. O dualismo surgiu lá na Pérsia Antiga, no zoroastrismo, mas o grande responsável pela sua chegada e consolidação no Ocidente foi Platão, filósofo grego da mais alta importância e grande responsável pela formação do pensamento ocidental. Dualismo é quando nós temos duas realidades da existência que trabalham em chave de exclusão, ou seja, quando nós temos dois elementos da existência e que esses elementos são colocados de modo conflitivo, de modo em que um tenta prevalecer e anular o outro. Isso é problemático, isso tem consequências graves e isso chega a ser doentio. Talvez o dualismo clássico, criado por Platão, seja aquele em que ele divide o mundo das ideias e o mundo das coisas. O mundo das ideias era imaterial, transcendental, espiritual, e esse era, segundo Platão, o mundo ideal, o mundo da divindade, o mundo da contemplação, o mundo em que nós deveríamos almejar chegar. E o mundo das coisas é o mundo da matéria, é o mundo da carne, é o mundo do físico, é o mundo decaído, mal, do qual nós devemos tentar a todo custo nos libertar dessa realidade. E enquanto nós vivermos aqui presos à matéria, presos à corporeidade, nós estaremos limitados de contemplar a verdade. É importante que em Platão nós já vemos uma primeira influência nisso que eu estou falando com você, porque a verdade para Jesus, para o Evangelho de João, é uma pessoa com a qual nos relacionamos, o próprio Jesus. Para Platão, a verdade é um conceito de afirmações, é um conjunto de falas consideradas verdadeiras. Platão entendia que a matéria é algo ruim, é algo pecaminoso, limitador, e que o libertar dessa matéria é que é saudável, positivo, porque o mundo o mundo das ideias, o mundo imaterial, é aquele que nós realmente devemos buscar, porque vai nos fazer conhecer a verdade. Se você ler o livro chamado Fédon, escrito por Platão, você vai entender os pormenores dessas questões
em que ele mostra as últimas horas de Sócrates e que Sócrates recebe a notícia de que vai morrer com muita euforia e expectativa, porque para ele a morte é uma libertação dessa casca chamada corpo, para que a sua alma realmente fique livre e possa contemplar a verdade. Em consequência desse ensinamento, muitos desprezam o corpo físico, muitos desprezam a realidade desta vida, que é um presente de Deus, segundo a leitura judaico-cristã da realidade. Muitos veem o corpo como algo que deve ser combatido, anulado, negado, e supostamente para que a alma seja evoluída, crescida, aumentada. E esse ensinamento é platônico, não é cristão. A Bíblia nos diz que a grande notícia da mensagem cristã é que Deus se fez carne, que Deus encarnou e habitou entre nós. Portanto, na mensagem cristã, a carne, a matéria, não pode ser tão ruim quanto era para o platonismo e para o dualismo, porque foi criada por Deus. Uma realidade que o platonismo e o dualismo nega, porque nessa corrente, nesse pensamento, tudo que diz respeito à carnalidade é ruim, pejorativo e decaído. Por isso, a grande necessidade dessas correntes, influenciadas pelo dualismo, de fazer jejuns prolongados, de mortificar a carne, de fazer votos de celibato, de se autoflagelar, se autopunir, numa tentativa de anular a corporeidade para exaltar a suposta espiritualidade. Mas será que foi isso que Jesus nos ensinou? Nos demais vídeos nós vamos chegar lá e ensinar e ver isso com maior clareza. E outra coisa que eu quero avisar para você, que eu tenho a intenção de criar um curso mais pormenorizado, online, sobre dualismo. Já fica aí o convite para você fazer parte disso. Mas até mesmo antes do curso nós teremos alguns pequenos vídeos tentando explicar o que é esse dualismo e como ele se desenvolve. Mas esse pensamento basicamente platônico tem influência no cristianismo? Tem, e tem muita, não só na antiguidade, mas permanece presente ainda hoje. Talvez você já tenha identificado nesses poucos minutos em que a gente está conversando sobre o assunto. E vai identificar ainda mais no decorrer dos próximos vídeos que nós faremos sobre isso, né? A teologia cristã, quando estava nascendo no primeiro século, no segundo século, ela teve uma aproximação com a filosofia grega, no processo de helenização da fé cristã. Isso foi até importante, porque deu uma base para a teologia cristã que ainda não tinha e que lhe permitiu ser comunicável a todo o mundo antigo. Mas esse casamento não saiu de graça, porque trouxe influências para a mensagem cristã, a teologia cristã, que ainda era incipiente naquele momento, e a maior dessas influências é o que nós chamamos de dualismo. Para você ter uma ideia, existe um texto bíblico condenando o dualismo. É a primeira carta de João. João conheceu um homem dualista chamado Cerinto, e no início da Idade Antiga, no início do cristianismo, teve uma corrente cristã que abraçou o dualismo como prática de vida e de crença, chamada de gnosticismo. Os gnósticos eram pessoas que negavam a realidade do corpo, da matéria, e buscavam uma purificação da alma para alcançar de fato a verdade plena, conforme Platão ensinou, não como Jesus, né? João conheceu esse Cerinto. E no gnosticismo havia um desafio para encarar o dualismo desprezando aquilo que Jesus tinha ensinado da sua encarnação. O gnosticismo usou uma teoria chamada de docetismo, que significa parecer ter. O gnosticismo ele ensinava que Jesus não encarnou, que Jesus não tinha um corpo de carne e osso como nós temos, que o verbo não se humanizou. Porque isso seria uma loucura, como Paulo diz,
que a cruz era uma loucura para os gregos, ou seja, encarnar, morrer, um ser divino, né, ainda que temporariamente, era uma loucura para o pensamento grego, porque o que era imaterial jamais assumiria a materialidade que é vista pelos gregos como algo ruim e pejorativo. O gnosticismo dizia que Jesus apenas parecia ter um corpo físico, mas que na verdade não era físico. Era um corpo espiritual, embora visível, mas que não era físico, não era material, como os corpos humanos que nós temos, né, e que nós conhecemos. E esse ensinamento, o apóstolo João entende que vai diretamente contra ao que há de mais bonito e de mais sério no pensamento cristão, que é que o Verbo de Deus se esvaziou, encarnou, assumiu a nossa corporeidade e veio habitar entre nós. João escreve a sua primeira carta dizendo para a igreja que ela deveria provar os espíritos para saber se eles eram de Deus ou não. E qual é o critério usado por João? Aquele que não confessa que Jesus veio em carne, esse é espírito do anticristo, não tenham temor dele. Ou seja, era um ensinamento gnóstico que ele considera como anticristo, como anticristão, como contrário ao ensinamento cristão, que ensinava que o Verbo se fez carne, corpo humano como nós conhecemos e habitou entre nós. João entende que negar que o Verbo se fez carne é negar a fé cristã, é negar a essência daquilo que Jesus fez e nos ensinou, é mutilar o ensinamento cristão. E muitos ainda hoje têm dificuldade de lidar com a realidade do corpo. Muitos têm dificuldade de entender Jesus como humano de fato, como nós. E nós falaremos sobre isso em outros vídeos que eu gostaria de convidar você a assistir e ficar atento a isso, certo? João refuta dizendo que o verdadeiro ensinamento cristão é que Deus se esvaziou e se fez carne, que seu corpo não era apenas aparente, era verdadeiramente corpóreo, de carne e osso, era verdadeiramente um corpo humano. Esse é um ensinamento joanino e ele combate o dualismo do gnosticismo que trouxe muitas e maléficas influências para o cristianismo nascente. E que João, com muita coragem e vontade, enfrentou aquele desafio e deixou claro que a mensagem cristã não é dualista, não separa corpo de alma, não separa matéria daquilo que é imaterial, mas que entende o Verbo de Deus se esvaziando e assumindo a matéria e vivendo entre nós. Esse é o processo de encarnação que para João é chave, tanto no Evangelho quanto na primeira epístola. Inscreva-se aqui no nosso canal, nos acompanhe nas redes sociais, Twitter, Instagram, Facebook, os endereços estão aqui na descrição desse vídeo. E fique atento porque em breve virá a segunda parte desse vídeo falando sobre dualismo, as suas influências e as suas marcas ainda muito presentes no cristianismo ocidental. Até a próxima oportunidade. Grande abraço a todos e todas.